O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Bhagavata Parva. Capítulo 159. Os Pandavas moram na casa de um Brahmane. Janamejaya perguntou, o principal dos Brahmanes, o que fizeram os Pandavas, aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Kunti, depois de chegarem a Ekachakra? Vaisampayana disse, aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Kunti, ao chegarem a Ekachakra, viveram por algum tempo na residência de um Brahmane. Levando uma vida de mendicantes, eles viram, enquanto vagavam, várias florestas encantadoras e regiões terrestres, e muitos rios e lagos, e eles se tornaram os grandes favoritos dos habitantes daquela cidade por causa dos seus próprios talentos. Ao anoitecer eles colocavam diante de Kunti tudo o que coletavam em suas viagens de mendicância, e Kunti costumava dividir o todo entre eles, cada um pegando o que era destinado para si. E aqueles heróicos destruidores de inimigos, com sua mãe, juntos pegavam metade do total, enquanto o poderoso Bhima sozinho pegava a outra metade. Desse modo, ó touro da raça Bharata, os Pandavas ilustres viveram lá por algum tempo. Um dia, enquanto aqueles touros da raça Bharata estavam fora em sua viagem de mendicância, ocorreu de Bhima estar, em casa, com Prita. Nesse dia, ó Bharata, Kunti ouviu um lamento de tristeza alto e de partir o coração vindo de dentro dos aposentos do Brahmane. Ouvindo os habitantes da casa do Brahmane chorando e lamentando de modo comovente, Kunti, ó rei, pela compaixão e bondade de seu coração, não pôde suportar aquilo com indiferença. Atormentada pela tristeza, a amável Prita, dirigindo-se a Bhima, disse estas palavras cheias de compaixão. Com nossas preocupações diminuídas nós estamos, ó filho, vivendo felizmente na casa desse Brahmane, respeitados por ele e desconhecidos do filho de Dhritarashtra. Ó filho, eu acho que sempre devo fazer o bem para esse Brahmane, como fazem aqueles que vivem felizmente nas residências de outros. Ó filho, ele é um homem sincero que sempre faz favores. Ele restitui para os outros mais do que recebeu de suas mãos. Não há nenhuma dúvida de que alguma aflição chegou a esse Brahmane. Se nós pudéssemos ser de alguma ajuda para ele nós estaríamos então recompensando os seus serviços. Ouvindo essas palavras de sua mãe Bhima disse, descobre, ó mãe, a natureza da aflição do Brahmane e também de onde ela veio. Sabendo tudo sobre isso eu ajudarei mesmo que seja uma tarefa difícil. Vaisampayana continuou. Enquanto mãe e filho estavam assim falando entre si eles ouviram outra vez, ó rei, outro lamento de tristeza vindo do Brahmane e de sua mulher. Então Kunti rapidamente entrou nos aposentos internos daquele Brahmane ilustre, como uma vaca correndo na direção de seu bezerro amarrado. Ela viu o Brahmane com sua mulher, filho e filha, sentados com os rostos cheios de dor, e ela ouviu que o Brahmane disse, ó, que vergonha para esta vida terrena que é vazia como o junco e tão inútil, afinal é baseada na tristeza e em nenhuma liberdade, e tem a miséria como sua sina. Vida é tristeza e doença, vida é realmente uma história de tristeza. A alma é uma, mas ela tem que buscar virtude, riqueza e prazer. E porque esses são buscados ao mesmo tempo frequentemente ocorre um desacordo que é fonte de muita tristeza. Alguns dizem que a salvação é o mais alto objeto de nosso desejo. Mas eu creio que ela nunca pode ser alcançada. A aquisição de riqueza é inferno, a perseguição de riqueza está ligada à miséria, a mais tristeza depois que alguém a adquiriu, porque se alguém ama suas próprias posses, e se alguma desgraça acontece a elas, o possuidor fica tomado pela dor. Eu não vejo meios pelos quais eu possa escapar desse perigo, nem como eu posso fugir daqui com minha mulher para uma região livre de perigo. Lembra, ó mulher, que eu me esforcei para migrar para algum outro lugar onde nós pudéssemos ser felizes, mas tu não me escutaste. Embora frequentemente eu te rogasse, tu, ó mulher simplória, me dizias, eu nasci aqui, e aqui envelheci, este é meu lar ancestral. Teu pai venerável, ó mulher, e tua mãe também, há muito tempo atrás, já ascenderam para o céu. Teus parentes também estão todos mortos. Ó, por que então tu ainda quiseste viver aqui?
levada por afeição por teus parentes. Tu então não ouviste o que eu dizia. Mas chegou a hora em que tu testemunharás a morte de um parente. Oh, quão triste será esse espetáculo para mim! Ou talvez chegou a hora da minha própria morte, porque eu nunca poderei abandonar cruelmente um dos meus enquanto estiver vivo. Tu és minha companheira em todos os bons atos, abnegada e sempre afetuosa comigo como uma mãe. Os deuses te deram a mim como uma verdadeira amiga e tu estás sempre em primeiro lugar. Tu, por meus pais, foste feita participante em meus assuntos domésticos. Tu és de linhagem pura e de boa disposição, mãe dos meus filhos, dedicada a mim, e tão inocente, que tendo escolhido e casado contigo com os ritos devidos eu não posso te abandonar, minha esposa, tão constante em seus votos, para salvar a minha vida. Como eu poderei sacrificar meu filho, uma criança jovem ainda sem os pelos, da idade adulta? Como eu sacrificarei a filha que eu mesmo gerei, que foi colocada, como um penhor, nas minhas mãos pelo próprio Criador para ser concedida a um marido, e por quem eu esperava desfrutar, junto com meus antepassados, das regiões alcançáveis unicamente por aqueles que têm os filhos das filhas? Algumas pessoas pensam que o afeto do pai por um filho é maior, outros, que o afeto por uma filha é maior. A minha afeição, no entanto, é igual. Como eu posso estar preparado para desistir da minha filha inocente de quem dependem as regiões de felicidade alcançáveis por mim depois da morte e minha própria linhagem e felicidade perpétua? Se, por outro lado, eu mesmo me sacrificar e for para o outro mundo eu dificilmente conhecerei alguma paz, pois, de fato, é evidente, deixados por mim esses não serão capazes de sustentar a vida. O sacrifício de qualquer um desses seria cruel e censurável. Por outro lado, se eu mesmo me sacrificar, eles, sem mim, certamente perecerão. A angústia na qual eu fui lançado é grande, nem eu conheço meios de escapar. Pai, que rumo eu tomarei hoje com os meus próximos? É melhor que eu morra com todos eles, porque eu não posso mais viver. Capítulo 160. A família do Brahmane dá discursos moralistas a respeito de quem deve ser sacrificado. Vaisampayana disse, ao ouvir essas palavras do Brahmane, a mulher dele disse: Tu não deves, ó Brahmane, sofrer como um homem comum. Nem esta é a hora de lamentar. Tu tens erudição, tu sabes que todos os homens sem dúvida morrerão, ninguém deve chorar pelo que é inevitável. Mulher, filho e filha, todos esses são considerados como um único ser. Como tu és possuidor de uma boa compreensão, mata as tuas tristezas. Eu mesma irei lá. Este, de fato, é o dever mais alto e eterno de uma mulher, que por sacrificar sua vida ela procure o bem de seu marido. Tal ato feito por mim te fará feliz, e me trará fama neste mundo e felicidade eterna na vida após a morte. Isso que eu te digo, de fato, é a mais alta virtude, e tu podes, por isso, adquirir virtude e felicidade. O objetivo pelo qual alguém deseja uma mulher já foi alcançado por ti através de mim. Eu te dei uma filha e um filho e assim fiquei livre da dívida que tinha contigo. Tu és bem capaz de manter e criar as crianças, mas eu, no entanto, nunca poderei sustentá-las e criá-las como tu. Tu és minha vida, riqueza, e Senhor, privadas de ti, como estas jovens crianças e eu mesma existiremos. Enviuvada e sem marido, com duas crianças dependentes de mim, como eu, sem ti, manterei vivo o par, levando uma vida honesta. Se a tua filha for pedida, em casamento, por pessoas desonrosas e vaidosas e indignas de contrair uma aliança contigo, como eu poderei proteger a menina? De fato, como as aves procuram com avidez a carne que é jogada ao chão, assim também os homens procuram uma mulher que perdeu o marido. O melhor dos Brahmanes, importunada por homens vis, eu posso vacilar e não ser capaz de continuar no caminho que é desejado por todos os homens honestos. Como eu poderei manter esta única filha da tua casa, esta menina inocente, no caminho pelo qual seus antepassados sempre andaram? Como eu então poderei dar a este menino toda a educação desejável para fazê-lo virtuoso como tu mesmo, naquela época de escassez na qual eu ficarei sem marido? Oprimindo a mim que estarei sem marido, pessoas indignas exigirão a mão desta, tua filha, como sudras desejando ouvir os Vedas.
E se eu não der a eles esta menina possuidora do teu sangue e qualidades, eles poderão tomá-la à força, como corvos carregando a manteiga sacrificial. E vendo teu filho se tornar tão diferente de ti, e a tua filha colocada sob o controle de pessoas indignas, eu serei desprezada no mundo por todas as pessoas honradas, e certamente morrerei. Estas crianças também, privadas de mim e de ti, seus pais, eu não tenho dúvida, perecerão como peixes quando a água seca. Não há dúvida de que sem ti nós três pereceremos, portanto cabe a ti me sacrificar. Ó Brahmane, as pessoas conhecedoras da moralidade dizem que para as mulheres que geraram filhos, morrer antes dos seus maridos é uma ação do mais alto mérito. Eu estou preparada para abandonar este filho e esta filha, estes meus parentes, e a própria vida, por ti. Para uma mulher, estar sempre dedicada a fazer coisas agradáveis para o marido é um dever superior a sacrifícios, ascetismo, votos, e todo tipo de caridade. A ação, portanto, que eu pretendo realizar é consoante com a mais alta virtude e é para o teu bem e de toda a tua família. Os sábios declaram que filhos e parentes e mulher e todas as coisas prezadas são criadas para o propósito de libertar uma pessoa do perigo e da angústia. Um homem deve guardar riqueza para se livrar do perigo, e é por sua riqueza que ele deve cuidar e proteger sua mulher. Mas ele deve proteger a si mesmo, por meio de sua mulher e de sua riqueza. Os eruditos afirmam a verdade que uma esposa, filho, riqueza, e casa, são adquiridos com a intenção de prevenir-se contra acidentes, previstos ou imprevistos. Os sábios também dizem que todos os parentes de um homem pesados contra ele mesmo não são iguais a ele, em valor. Portanto, venerável marido, protege a ti mesmo por me abandonar. Ó, dá-me permissão para me sacrificar, e cuida dos meus filhos. Aqueles que estão familiarizados com a moralidade têm, em seus tratados, dito que mulheres nunca devem ser assassinadas, e Rakshasas não ignoram as regras de moralidade. Portanto, enquanto é certo que o Rakshasa matará um homem, é duvidoso se ele matará uma mulher. Cabe a ti, portanto, sendo familiarizado com as regras de moralidade, me colocar perante o Rakshasa. Eu desfrutei de muita felicidade, obtive muitas coisas que me foram agradáveis, e também adquiri grande mérito religioso. Eu também obtive de ti filhos que me são muito queridos. Portanto, não me aflige morrer. Eu te dei filhos e envelheci, e sempre desejo fazer o bem para ti. Lembrando-me disso tudo, eu cheguei a essa decisão. Ó venerável marido, me abandonando tu poderás obter outra mulher. Por meio dela tu poderás novamente adquirir mérito religioso. Não há pecado nisso. Para um homem poligamia é um ato de mérito, mas para uma mulher é muito pecaminoso ter um segundo marido depois do primeiro. Considerando tudo isso, e lembrando também que o teu próprio sacrifício é censurável, ó, liberta hoje sem perda de tempo a ti mesmo, tua linhagem, e estes teus filhos, por me abandonar. Vaisampayana continuou, assim abordado por ela, ó Bharata, o Brahmane a abraçou, e ambos começaram a chorar em silêncio, afligidos pela dor. Capítulo 161. Filha e filho pedem para ser sacrificados. Vaisampayana disse, ao ouvir essas palavras de seus pais aflitos, a filha encheu-se de dor e ela se dirigiu a eles dizendo, por que vocês estão tão aflitos e por que choram assim, como se não tivessem ninguém para cuidar de vocês? Ó, me escutem e façam o que for apropriado. Há pouca dúvida de que vocês serão obrigados pelo dever a me abandonar em certo tempo. Certos de me abandonar algum dia, ó, me abandonem agora e salvem-se à custa de mim somente. Os homens desejam ter filhos pensando que os filhos os salvarão, neste mundo assim como após a morte. Ó, cruzem o rio das suas dificuldades por meio da minha pobre pessoa, como se eu fosse uma balsa. Um filho salva seus pais nesta e nas outras regiões, portanto o filho é chamado de Putra, Salvador, pelos eruditos. Os antepassados desejam filhos da filha de mim, como um meio especial de salvação. Mas, sem esperar por meus filhos, eu mesma os salvarei por proteger a vida do meu pai. Este meu irmão é muito jovem, assim há pouca dúvida de que ele perecerá se tu morreres agora.
Se tu, meu pai, morreres e meu irmão te seguir, o bolo fúnebre dos Pitris será suspenso e eles ficarão imensamente prejudicados. Deixada para trás por meu pai e irmão, e por minha mãe também, pois ela não sobreviverá sem seu marido e filho, eu mergulharei em uma dor profunda e no final perecerei em grande angústia. Há pouca dúvida que se tu escapares desse perigo como também minha mãe e irmão mais novo, então a tua linhagem e o bolo ancestral será perpetuado. O filho é o próprio ser de um homem, a mulher é uma amiga, a filha, no entanto, é uma fonte de incômodo. Salva-te, portanto, por remover essa fonte de incômodo, e assim me estabelece no caminho da virtude. Como eu sou uma menina, ó pai, desprovida de ti, eu ficarei desamparada e mergulhada na dor, e terei que ir para qualquer lugar. Portanto, por isso eu estou decidida a resgatar a linhagem de meu pai e compartilhar do mérito dessa ação por realizar esta tarefa difícil. Se tu, o melhor dos Brahmanes, fores lá, até o Rakshasa, deixando-me aqui, então eu ficarei muito atormentada. Portanto, ó pai, sê bondoso para comigo. Ó tu melhor dos homens, por nossa causa, pela virtude e também por tua linhagem, salva a ti mesmo, abandonando a mim, de quem em algum tempo tu serias obrigado a te separar. Não há necessidade de protelar, ó pai, para fazer aquilo que é inevitável. Se tu ascenderes para o céu nós teremos que mendigar nossa comida a desconhecidos, como cachorros, o que pode ser mais doloroso do que isso. Mas se tu e teus parentes forem salvos dessas dificuldades, eu então viverei felizmente na região dos celestiais. É sabido por nós que se depois de entregar tua filha deste modo, tu ofereceres oblações aos deuses e aos celestiais eles certamente serão auspiciosos. Vaisampayana continuou, o Brahmana e sua esposa, ouvindo essas várias lamentações de sua filha, ficaram ainda mais tristes do que antes e os três começaram a chorar juntos. Seu filho, então, muito novo, vendo a eles e sua irmã assim chorando juntos, pronunciou estas palavras em um tom suave, com os olhos arregalados de deleite: não chora, ó pai, nem tu, ó mãe, nem tu, ó irmã. E sorridente a criança se aproximou de cada um deles, e finalmente erguendo uma folha de grama disse em alegria: com isto eu matarei o Rakshasa que come seres humanos. Embora todos eles estivessem mergulhados na dor, ao ouvirem o que a criança disse tão docemente, a alegria ainda apareceu em seus rostos. Então Kunti, pensando que esta era a oportunidade apropriada, se aproximou do grupo e disse algumas palavras. De fato, as palavras dela os reanimaram como um néctar revive uma pessoa que está morta.